Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Oi, gente! Como eu tinha adiantado lá pelo Instagram, né? Eu tava aqui numa época, num momento de mudança. E aí, quem se muda pode ser pro quarto vizinho, sabe? O quanto que a gente tem de coisa pra ajeitar, pra fazer, pra encaixotar, pra desencaixotar, pra reorganizar. Então, tem assim, foram assim umas 2 semanas pelo menos, né? A semana anterior, a mudança, e a semana após mudança que foram bem agitadas para mim. E aí eu acabei não tendo condições de gravar com outro convidado. Eu tenho um episódio gravado, só que eu queria seguir a ordenzinha, né? Então, tô me trabalhando aqui para ver. Mas enfim, né, aqui bastidores. E aí, tudo que a gente tá vivendo nessa parte da mudança, eu achei que são alguns pontos que são interessantes de compartilhar para quem tem assim curiosidade ou mesmo para quem pensa em vir morar por aqui, né, no exterior, no futuro. Então, por isso que eu vou compartilhar nesse episódio, mais um episódio aí, né, episódio extra da minha vida no exterior. Teve até quem pediu que fosse um quadro fixo, então acaba que está quase sendo um quadro fixo aqui. Eu vou compartilhar um pouco sobre como está sendo esse momento dessa mudança, essas experiências e o que foi interessante para a gente prestar atenção e utilizar. Eu vou começar falando sobre o nosso processo para escolher o lugar para encontrar, né? Então, a gente tinha mais ou menos a área que Martin ia trabalhar, e aí a gente começou a pesquisar em alguns sites por aquela área. Então, a gente usou 2 sites. Essa informação vai ser bem específica para quem vem para a Inglaterra. E aí, os 2 sites foram o Zoopla, que é Zoopla, e também o Rightmove, que aí todos dois são mais para casas e apartamentos. Quando a gente veio da primeira vez, quando eu vim da primeira vez, no caso, eu procurava no Spare Room, que a diferença é que o Spare Room é quando são quartos em uma casa que são alugados. E aí você tem direito a usar em geral, né? Você tem direito a usar a parte em comum da casa, mas é uma casa compartilhada. Nesse caso agora a gente não queria mais compartilhar a casa, já deu de compartilhar, né? Já estamos numa idade boa, já somos aqui um casal compartilhando uma casa com outras pessoas. Fica muito sem privacidade, assim, sem até mesmo nossos horários, ou então de arrumar as coisas. São coisas bestas, mas só quem divide casa sabe como é chato, né? E aí a gente escolheu um apartamento. Então por isso que a gente foi para esses 2 outros sites. E aí a gente tinha algumas prioridades. Então eu tinha umas prioridades, Martin tinha outras prioridades. As minhas prioridades eram que tivesse geladeira, fogão e máquina de lavar. Então, essas eram as minhas prioridades, porque em geral, quando a gente aluga apartamentos assim, não vem mobiliado. Então, imagina, a gente já tem que mobiliar com cama, sei lá, guarda-roupa, básico, né? E ainda ter que mobiliar com geladeira, fogão, máquina de lavar, ia ficar muito caro na minha visão. Para ele, a prioridade era ter piso vinílico, aquecimento a gás e a janela ser dupla. Então aí você vê as prioridades das pessoas são diferentes. E também essa diferença nas nossas prioridades é engraçado porque mostra uma pessoa que é
europeia procurando casa, eu nunca ia me atentar para o piso vinílico e eu achava que era pior o piso vinílico. Eu achava que com o piso vinílico, é, porque fica mais frio, né? O chão. Só que aí ele me explicou que, tipo, uma casa que tem piso vinílico, ela tem que ser bem nivelada. Então, se você não tá, se o chão não é nivelado, o piso vinílico ele mostra muito mais rapidamente do que no carpete. Então, por isso que para ele era uma prioridade, que a casa tivesse bem acabada. Era basicamente isso. O aquecimento a gás, pelo fator do preço mesmo, e aí realmente quando a gente contratou aqui as empresas de gás e de eletricidade, eu vi como faz a diferença, viu? O aquecimento a gás. Olha só, tô falando gás. Então, faz muita diferença, porque o preço da energia, então, o preço do quilowatt-hora da energia é 25 centavos, por exemplo. Enquanto o preço do quilowatt-hora do gás, ele é 7 centavos. Então, você tem uma diferença quase 4 vezes. Às vezes é mesmo 4 vezes. Então, você aquecer uma casa com energia sai muito caro. Porque não é liga 1 minuto e desliga. Né? A gente tem que deixar um tempo para que consiga atingir aquela temperatura. Agora, no momento, não seria um problema, porque a gente está no verão. Então, desde que a gente chegou, só liguei o aquecedor quando eu precisava mesmo quando eu lavei roupa e precisava que a roupa secasse mais rápido. Foi o momento que a gente ligou o aquecedor, mas não está precisando de aquecedor no momento. Mas quando chegar no inverno, vai ser um problema. E esse fator foi interessante porque ele veio visitar os apartamentos, né, para ver como é, não só por foto, que aí também é importante você ver pessoalmente. E aí quando ele veio visitar, ele visitou um apartamento que tinha aquecimento por energia. E ele perguntou ao moço lá da agência, mas aqui é energia, né? Como é o consumo, mais ou menos? Aí ele, olha a resposta do homem, sério. O homem disse, pode sair um pouco caro, mas você, quando for no inverno, é só você ficar umas 2 horas num café e aí você não precisa ligar o aquecedor. Vocês têm noção? Quem quiser comprar ou alugar um apartamento com aquecimento à energia e fazer isso, tudo bem, Você já imaginou um negócio desse? A gente achou muito engraçado a cara de pau do homem, dizendo que fosse num café passar 2 horas. Só faltou ele dizer que se inscrevesse numa academia e tomasse banho na academia. Porque para economizar água quente. Mas enfim, o aquecimento a gás foi um fator muito importante para a gente pegar esse lugar que a gente tá também. E aí a outra coisa que também era prioridade dele era que tivesse a janela dupla. Eu não sei como é o nome do brasileiro, português para isso. Mas uma janela que tem uma dupla camada de vidro, que isso ajuda a segurar mais o calor. Quando é só uma janela fina, o calor passa mais rápido, né, para o lado de fora. Então você dissipa mais calor, você vai gastar mais com aquecimento. E essas eram as, as, ai meu Deus, as escolhas dele, as prioridades dele. E aí a gente acabou que alugamos um lugar onde minhas prioridades não foram importantes. Então ter geladeira, fogão e máquina de lavar não era importante. Mas foi um lugar ótimo. E aí o apartamento, ele é bem bonzinho, assim, tem bastante espaço, tem bastante lugar para guardar coisas. Então tem três portas assim que são armários embutidos. E aí dá para colocar muita coisa que no outro apartamento acabavam ficando muito encaixotada, muito embaixo da cama. E aí a gente conseguiu organizar aqui com esse. E aí só tinha o fogão instalado, a gente teve que comprar uma geladeira e uma máquina de lavar, mas tudo certo. Um gasto um pouquinho a mais, o apartamento estava ótimo.
Outra coisa que a gente também tentava bastante era procurar imaginar a localização. É, eu tentava priorizar também coisas que fossem mais perto do centro da cidade ou mais perto do trabalho dele, porque eu achava importante isso. Só que a gente estando longe parecia muito abstrato pelo Google, sabe? A gente não conseguia entender muito bem como é que funcionava a locomoção aqui na cidade. E foi importante também ele ter vindo e visitar os lugares para ele conseguir perceber as distâncias, os pontos de ônibus, a variedade de ônibus, o tempo que os ônibus passam, né? E aí isso foi bem legal. A gente mora mais longe do centro, então se eu fosse andando para o centro da cidade seria 30 minutos andando, mas é uma área bem residencial, o que é ótimo, acaba ficando uma área assim bem calma e também acaba fazendo um ambiente mais amigável. Então quando a gente vai passando, sempre tem um vizinho e aí sempre o vizinho fala bom dia. Assim, na maioria das vezes, em geral falam. E então acaba sendo um lugar assim bem amigável, que eles são abertos assim para falar com a gente. E o ônibus é muito perto. Então tem um ônibus que vai lá, dá no centro da cidade, dá no hospital, dessa área residencial. São dois pontos assim, chaves desse ônibus. E aí nesses dois lugares é facilmente, assim, coisa de 3 minutos você pega outro ônibus para colocar para outros lugares. Então vai para um parque mais longe ou vai para um outro centro com mais lojas, porque essa cidade que a gente ficou acaba sendo bem menor. Até no sábado é meio morto o centro da cidade, em comparação com as outras cidades que a gente morou e visitou, né? Então acaba assim não tendo muitas opções aqui. E aí, para a gente conectar para essas outras cidades que são maiores e são próximas, também é muito fácil. Tem os ônibus hum, toda hora, assim, a cada 10 minutos. São várias opções. São ônibus geralmente da mesma empresa, o que permite que a gente consiga integrar mais facilmente, né? Então, tá ótimo. Assim, foi uma escolha que a gente também, estando longe, não conseguia imaginar como seria essa vida da locomoção aqui, sem carro, né? Utilizando transporte público. E até mesmo quando ele veio a primeira vez, a passagem dele, ele comprou para estação de trem dessa nossa cidade. E aí quando ele veio, que ele viu como é, agora a gente não compra mais ticket do trem para essa nossa cidade. A gente compra para uma cidade que é só cruzar, a gente só cruza um rio e tá na outra estação de trem. Então a gente economiza 5 pounds só andando 10 metros, sei lá, 500 metros. Anda pouco, não tenho noção de distâncias, mas você anda bem pouco e tá na outra estação de trem. Então também são coisas que a gente só percebeu quando veio pra cá. Não sabia antes que seria fácil assim, cruzar o rio e estar no lugar, certo? Aí o nosso meio de vir pra cá foi uma minivan. Então ele tem a carteira de motorista. A carteira de motorista dele já é inglesa. Então ele tinha croata, quando ele foi renovar, ele conseguiu renovar para ficar a carteira de motorista aqui da Inglaterra. E ele conseguiu alugar uma minivan, onde a gente colocou todas as coisas, porque imagina, malas e mais coisas que não cabem em malas, tipo o ferro de engomar ou as panelas. São coisas que não cabem numa mala, principalmente porque a gente acaba tendo muitas coisas, sapatos, roupas, casacos, que encheram toda a mala. Então a gente veio nesse carro, e
a diferença para um trajeto de trem foi baixa. Então, se fosse pra gente vir os dois no trem, seria tipo, sei lá, 180, alguma coisa assim. Eu não sei os valores exatos. E aí o carro foi tipo 220, então diferença tipo de 40 pounds, só que valeu muito a pena, porque nessa diferença de preço, teria todo o inconveniente de estar trocando de trem com não sei quantas malas, sacola, entendeu? Passando de estação em estação, às vezes são tempos pequenos, sim, de troca de trem. Então, tem essa possibilidade. Para quem vem a primeira vez, imaginando aqui, quando eu vim a primeira vez, você pode avaliar isso também. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu tinha uma mala e uma mala pequena e a mochila, né? Então eu tinha pouca coisa. Não sabia da possibilidade de pegar um trem do aeroporto para a cidade. A maioria das cidades aqui da Europa tem essa possibilidade de você conseguir é, pegar um trem do lugar do aeroporto até a cidade. E acaba sendo uma opção mais barata do que pegar um táxi ou um Uber. Só que teve uma amiga minha, por exemplo, que ela chegou com as duas malas. As malas delas vinham muito pesadas, então ela vinha as duas malas grandes, mais a mala pequena, a mochila, e ela tinha que pegar trem e trocar de trem muito rápido. Foi terrível para ela. Eu acho que no caso dela, por exemplo, o valor que ela economizou pegando um trem não valeu a pena. Então também prestem atenção nisso. Às vezes é um valor mais barato, mas se você vem com muita coisa e você vê que o trem tem que trocar ou não tem vagão para mala, são coisas para você considerar que realmente vai valer a pena pagar. Ou então, por exemplo, vai para Londres. Outro exemplo de uns amigos nossos que iam voltar para a cidade deles. Então, o avião deles era por Londres. Eles acharam melhor fretar um táxi para ir da nossa cidade para Londres, porque teria todo o gasto de uma passagem de trem, lá na passagem de trem, lá na estação de trem, você tem que trocar para pegar o subway para poder ir para o aeroporto. E eu não sei se o aeroporto deles era o aeroporto que tem a estação do metrô. Então teria que ainda trocar para pegar um ônibus. Então, todos esses inconvenientes, é interessante que você meça antes para pegar uma opção que pode ser que ele custe um pouco mais, mas que vai lhe trazer um pouco mais de conforto. Então, foi isso que a gente escolheu, pegar essa minivan. Ele pegou lá e devolveu aqui. E eu de copilota, a gente perdeu poucas entradas. Na maior parte do tempo eu fui bem, mesmo na mão errada. E aí na estrada não faz muita diferença, segundo ele me disse, né? Que não faz muita diferença você estar dirigindo na mão certa ou na mão errada. Mas quando tá na cidade, a gente tinha que ficar lembrando, ó, a mão não é essa, a mão não é essa. E ainda assim, lembrando, ainda teve uma hora aqui, chegando aqui perto de casa, que ele dobrou e foi andando assim na outra mão, pensando que era tipo mão única. Aí foi que a gente viu um carro estacionado e aí ele voltou para a mão certa. Dirigindo no lado errado, ele disse que na estrada não causa muito problema. De vez em quando queria passar uma marcha com a mão que não tinha nada lá, mas deu certo, chegamos. E aí agora as minhas impressões sobre o apartamento quando a gente chegou, porque ele veio só para visitar e aí escolheu e a gente chegou. E aí eu achei muito legal. Primeiro eu me assustei. Eu achava que seria maior pelo vídeo, né? A gente acaba achando que seria um pouco maior. E aí eu fiquei, meu Deus, não vai caber nada, não vai caber a cama aqui, não vai caber nada. Eu achava que ia ficar muito apertado. E aí acabou que quando a gente chegou, que colocou o colchão,
A gente viu que sobrou foi espaço ainda. Vai botar 2 mesas de lateral na cama e ainda vai ter um espacinho. Ótimo. Então, esse foi o meu choque inicial. Aí depois eu comecei a me acostumar e a perceber que estava dando certo, né? Aí, outra coisa que eu gostei muito aqui, o banheiro. Ai, meu Deus, é ótimo. Então, o banheiro é bom, assim, o chão do banheiro, porque geralmente aqui o chão do banheiro, o que eu percebi nas outras casas, ele acaba ficando mais desnivelado, porque vai caindo água, aí a madeira incha, ou então o piso vinílico começa a soltar. Então, pra mim, eu já tava esperando que o banheiro aqui seria igual, e não é. O piso parece que foi trocado agora, então tá bem novinho, é grande. Que era outra coisa que eu queria, que eu gosto de banheiro grande. E aqui é grande, tem uma banheira que eu amei. É pequena a banheira? É pequena, mas é uma banheira. E aí a gente tem bastante espaço para colocar as coisas no banheiro. A cozinha também tem muito espaço para guardar comida, panela, que a gente estava acostumado a dividir casa. Então imagina que a gente dividindo casa tem que colocar uma coisa em cima da outra. As panelas não pode ter muita panela, tem que ser 2 panelas e botando uma em cima da outra. Aí aqui tem assim 50 portas na cozinha. Consegui colocar tudo em seções, a louca da organização, eu, né? Mas aí é ótimo. Então, um ponto muito positivo desse apartamento pra gente aqui é muito espaço. Sobre os móveis, então, como eu falei pra vocês, não vem mobiliado, né? Nesse caso, nem geladeira e máquina de lavagem não tinha. Então, a gente teve que comprar muita coisa. Aí a gente priorizou os básicos, também fizemos uma lista colocando as prioridades. E aí o que foi interessante é que a gente conseguiu programar todas as entregas e as montagens. Então, comprando de lá, geralmente a entrega seria o dia seguinte, né? E a gente conseguiu ajustar para que as entregas dos móveis acontecessem na sexta e no sábado que a gente chegou. Então, conseguimos colocar o principal, que era um colchão, uma geladeira e a máquina de lavar nesses 2 primeiros dias e foram instalados nesses primeiros dias. E E aí os outros móveis a gente colocou para a semana, que eu ia ficar aqui, né? E ele conseguia ir trabalhar e os móveis terem alguém para ser entregue, né? Então a gente conseguiu programar e a gente conseguiu montar tudo. Então a cama foi a gente que montou, a mesa, as cadeiras, o sofá. Então tudo aqui, a maioria das coisas são programadas para que você mesmo consiga fazer. O caso da máquina de lavar não foi, mas tipo, por ele ser Amazon Prime, é, acabou sendo gratuito o serviço de instalar a máquina de lavar. Então, a maioria das coisas são preparadas para você mesmo conseguir fazer. E aí eu tô amando essa vida nova. Tem uma janela enorme, dá pra ficar olhando a vida dos vizinhos. Tô brincando. Mas é engraçado que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sair abrindo as janelas, tanto para entrar luz, quanto também abro uma frestinha assim, para que o ar troque, né? E eu também sou muito louca por vela. Desde quando eu morava aí eu já gostava de vela, né? Então, eu também acendo sempre uma vela. Já acabei com uma vela grandona, com uma semana que tô morando aqui. Então aí eu sempre acendo vela, que é pra tirar esse cheiro de pintura, de guardado, de mofo. Então já tem nossa carinha, já tem o nosso cheirinho. E aos poucos a gente vai terminando de montar. Mas foi muito interessante, assim. Tanto a escolha quanto o trajeto para chegar aqui, para conseguir se instalar e fazer todas as coisas. E tá um momento assim de como tá com o verão, então muito sol, entra muita luz.
é um lugar assim muito feliz. Então, muito bom isso também, que a gente conseguiu se mudar, tanto num dia que não estava chovendo, quanto numa época que faz muito sol, que traz muita alegria para mim. Eu sou movida a sol. Então, para mim faz muito bem ter o sol brilhando e eu acho que isso está fazendo ter mais esperança, sabe? Tá mais alegre, tá mais aberta para as coisas que estão acontecendo aqui. Então foi tudo isso que aconteceu aí nessas 2 semanas. Acabou que por isso eu não consegui gravar com os convidados como deveria. Mas essa semana agora já tô aqui mandando pauta pra gente, pra pessoas. Outra coisa que meio que me frustra no podcast é que eu não vou conseguir eh, fazer a ordem como eu fazia antes. Então, quando são episódios de 2 convidados, eles dependem muito. Então, precisa muito de bater as 2 agendas. E tem alguns episódios desses de 2 convidados que está sendo bem complicado porque as agendas são realmente bem opostas. Tipo, um só pode de manhã e o outro convidado só pode à noite. Então, eu estou tentando há algum tempo já bater algumas agendas e não tá rolando. Então, próximo episódio vai ser um episódio com uma pessoa só, certo? Vai ser um episódio maravilhoso. Adorei gravar, foi super leve gravar ele. Eu espero que vocês gostem. E aí eu vou tentar seguir colocando, intercalando. Mas se não intercalar, vocês já sabem que é porque tá complicado bater a agenda. Aí, então pode ser que a gente tenha alguns episódios de pessoas sozinhas seguidos. E eu também queria ter organizado de forma que ficassem em temas. Então, como vocês viram nessa temporada, o primeiro foi em dupla. Eles dois pesquisavam sobre educação. O seguinte foi um episódio só com um convidado que também pesquisava sobre educação. Então, eu queria também ter feito esse agrupamento, só que mais uma vez acaba complicando. Então, não vai ser muito agrupado e organizado, de certa forma, mas vai ter os nossos convidados conversando sobre a pesquisa, conversando sobre nossos temas próprios. E se você tem alguma sugestão, ou se você mesmo quer participar, eu estou super aberta. Então, pode me mandar mensagem. Vocês sabem por onde mandar mensagem. Vou deixar aqui no final de novo. E é isso. Obrigada a todo mundo que ouviu. Um beijo. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, @ciêncianatelha. Pelo e-mail, que é ciencianatelha@gmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.